noite a todos. Está começando mais um PiraCast aqui da UBPC Pirassununga. Eu sou a apresentadora Ana Paula, estou aqui com o meu digníssimo e os meus sogros. Apresente nós. O Ismael Garcia de Jesus, junto com a mãe dele, esposa do nosso presbítero, Tiller Garcia de Jesus, e o nosso presbítero Carlos José de Jesus. Amém. Esse podcast é realizado pela Igreja O Brasil para Cristo, que está presente em Pirassununga há mais de 20 anos. E hoje estamos localizados em 2 endereços. Na rua Carlos Augusto de Souza, 121, Jardim Cleiton, Malamã, com cultos de quartas e domingos às 7h30 da noite. E na rua São Tiago, 866, na Vila Santa Fé, nosso templo sede, com cultos de quintas e domingos às 7h30. Também temos células que chamamos de GEMS, grupos de evangelismo e maturidade espiritual. E nos reunimos em diversas casas pelo município durante a semana. Se você procura uma igreja bíblica compromissada com a palavra de Deus, venha nos fazer uma visita. Siga-nos também nas nossas redes sociais, @OBPC Pirassununga. Isso aí. Vamos fazer as propagandas, que né? Tem que ganhar uns cachê, né? A gente quer agradecer ao grupo Rick Gás, que tá junto com a gente nessa parceria, né? Se você é de Pirassununga e região, precisar de gás, água, produtos de qualidade, só chamar o grupo Rick Gás. Ele tem ótimo preço, localizado ali na rua Joaquim Conceição, número 408. Faça seu pedido por telefone ou via WhatsApp, o DDD 19 3561 1576, repetindo, 3561 1576. Fica pelas redes sociais, grupo Rick Gás. Fique por dentro das promoções, sorteios especiais. Também tem uma outra parceira nossa, que é a Agape, presentes personalizados. Irá fornecer as nossas canecas do PiraCast. Caneca boa, uma chavinha, tomar um café. Aí também que a gente irá presentear nossos convidados, né, ilustres convidados, que por sinal são meus pais. Agape presentes personalizados. O melhor que tem, e tem tudo, né? De tudo um pouco, tem os caneca, tem um chaveirinho, tudo que você precisar de personalizado, Agape. Telefone 19 992 93 8024. Repetindo, 19 992 93 8024. Também nas redes sociais, @Agape Personalizados. Amém. Gruda. Agora, vamos para a nossa pergunta chave de ouro. A gente quer saber um pouquinho, né, da caminhada de vocês, da história de vocês, como vocês se conheceram e como que começou esse ministério lindo aí que continua até hoje, há mais acho de 20, 30 anos, né? Tudo isso. Dá um salve pro pessoal aí de casa aí que vai assistir a gente. Boa tarde. Né? Estamos muito felizes de estar participando aqui junto com vocês do PiraCast. E creio que será bênção. Amém? Boa tarde. Tudo bem com vocês? Será um prazer estarmos aqui junto com vocês, participando do PiraCast. Amém? Amém. Como a nossa ilustre apresentadora falou, como que iniciou a caminhada de vocês no Evangelho? Como que vocês se conheceram e tem essa história linda, filhos lindos? E como que vocês conheceram a Cristo? Conta um pouco da vida de vocês. Bom, eu era do mundão. E um dia minha mãe orou muito pela minha vida e conseguiu me levar para a igreja. Mas assim mesmo ainda não me firmei. Por quê? Porque ainda tinha muitas coisas ainda do mundo que me puxava mais para o mundo do que para as coisas de Deus.
Mas indo à igreja, conheci essa peça rara, né? Uma coisa linda que está aqui do meu lado, Muito minha obrigada. esposa. E acabei me apaixonando por ela. Me apaixonando por ela, e Deus foi trabalhando, fazendo um trabalho glorioso, não que eu tenha voltado o meu coração para ela, mas devido conhecê-la e Deus ter plantado um amor forte no meu coração, eu pude também me firmar no Senhor, para que Deus fizesse uma obra gloriosa, tanto na minha vida como na vida dela. E agora, e até então, estamos juntos há mais de 30 anos. Amém? Amém. Tem uma história, um testemunho, né? Na verdade, tem vários, mas tem o que o senhor sempre fala nos púlpitos, que é de quando você foi, acho que, para Deus e Amor, né? E você foi liberto lá, porque tinha, acho que era um demônio, né? Aos 14 anos, né, de idade, eu sofria de uma enfermidade, e aos médico nenhum conseguia, né, descobrir a origem da enfermidade. Minha mãe me levava para os hospitais e descobrimos que era uma enfermidade demoníaca, né? Para quê? Para que tirasse a paz da minha mãe. Minha mãe levantava de manhã, 5, 6 horas da manhã, para ir trabalhar. E em São Paulo, como todos sabem, a condução para ir trabalhar, você tem que andar praticamente quase 2 horas dentro do ônibus, né? E minha mãe ia trabalhar, e quando ela voltava, cansada já à noite, vinha essa dor no meu estômago. E para os irmãos terem uma ideia, na época eu tinha 14 anos, e essa dor, quando ela vinha, ela me dava, e eu não conseguia nem comer. Fiquei mais ou menos uma base de uns 8 meses sem comer. Sem comer, pôr comida, não podia pôr comida no meu estômago, que colocava tudo para fora. E isso daí foi indo. Até que um dia uma senhora chegou para minha mãe e falou para ela chegar e me levar no Davi Miranda, que lá o Davi Miranda ia me curar, né? E dito e feito, minha mãe me levou lá. Aí uma pessoa que estava já há 8 meses, eu tinha 14 anos, eu pesava 38 quilos. Então era praticamente uma caveira ambulante andando. Sim. Mas, graças a Deus, que chegando lá, fui revelado, e quando minha mãe me levou lá à frente, que o Davi Miranda estendeu a mão para orar, aí eu caí no chão e fazia que nem cobra. Parecia uma cobra no chão. Ele foi lá, expulsou, e dali para cá, graças a Deus, nunca mais senti essa dor. E saindo dali, uma pessoa que não comia há 8 meses, eu cheguei para minha mãe, pedi para minha mãe 2 esfirras. Falei, mãe, eu quero 2 esfirras. A minha mãe falou assim, imagine, Carlos, você não consegue, faz 8 meses você não consegue comer nada, não consegue pôr nada no estômago, não para nada no seu estômago. Eu falei, mãe, eu quero 2 esfirras. Paramos na pastelaria, ela comprou 2 esfirras. Eu comia 2 esfirras, e para a glória do Senhor, nunca mais aconteceu isso. Amém. Amém. Libertação, cura, fundamentos muito importantes. E como que foi a conversão do senhor? Que o senhor era do mundo, né? Mas a sua mãe era cristã, ela era crente. Minha mãe, ela orava, né? Ela orava, ficou mais ou menos uma base de uns 20 anos orando por mim. Porque isso daí aconteceu aos 14 anos. Mas eu vim aceitar Jesus mesmo aos 30 anos de idade. 15 anos, 16 anos depois, né? Que eu vim aceitar Jesus.
no meu coração. Foi quando eu vim para a igreja e falei para minha mãe que a partir daquele dia que eu ia ser um cristão, que eu ia vir para a igreja para servir a Deus. E foi o que aconteceu. Vim, me firmei nos caminhos do Senhor. Foi onde eu conheci a minha digníssima esposa, né? A Shirley. Aí, mesmo assim, ainda demorou 2 anos, né, para nós começarmos a namorar, porque por 2 vezes eu pedi ela em namoro, ela não aceitou. Não aceitou porque disse que estava esperando no Senhor. Difícil. E quando Deus fez a obra na minha vida e no coração dela, começamos a namorar, graças a Deus. Hoje temos 30 anos de casados. Ela tem aqui o Ismael, né, o meu filho caçula, e tenho mais 2, que é o Samuel, que está no treinamento missionário, e tenho também o Cadmiel, que é casado também, e graças a Deus todos eles estão nos caminhos do Senhor. Sim. Dona Shirley, como que foi a conversão da senhora, ou a senhora já cresceu dentro do berço, né, evangélico? Então, quando a minha mãe conheceu Jesus, eu já tinha 1 ano e meio de idade. E ali eu fui crescendo, né, dentro do evangelho. Ela se converteu ao Senhor, aceitou a Jesus, né, e fui ali crescendo, né, no evangelho. Mas interessante que tem um ditado, né, que diz que filho de peixe, peixinho é, nem sempre, né? E ali eu fui crescendo nos caminhos do Senhor, tudo. E ali eu fui me envolvendo muito na obra do Senhor, né? E fui regente de mocidade, trabalhei com crianças, irmãs, ministrava, né, a palavra, abria cultos. Até então, porque fui crescendo ali naquele ambiente, né, espiritual ali. Interessante que teve um dia que, ouvindo uma mensagem, né, de um pastor, ele ministrando a mensagem e falou assim: olha, queridos, há alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu Salvador, né? E entregar a sua vida a Jesus. Aí trouxe a ministração da palavra, que está lá no livro de Mateus, né? Que fala que se com tua boca confessares ao Senhor, né? O teu nome estará escrito no livro da vida. E ali aquela mensagem foi fluindo ali no meu coração, né? E quando ele terminou o apelo ali, naquele exato momento eu tive um encontro com Deus. E eu estava mais ou menos com seus 28 para 29 anos, né? Na hora que ele fez o apelo, foi uma coisa assim tão interessante, que o Espírito Santo de Deus me chamou ali, colocando no meu coração assim, o seu nome ainda não está registrado nos céus. Porque você ainda não fez a confissão de fé. Você está indo na igreja, você tem feito tudo em relação à obra de Deus, porém, seu nome ainda não está escrito. Por quê? Faltava a confissão de fé. E naquele dia, após aquela mensagem, foi exatamente o dia que eu tive o encontro com Jesus realmente. E ali eu levantei minha mão, e foi tão interessante, que uma pessoa que já estava no Evangelho, cresceu ali no Evangelho, fazia de tudo dentro da igreja. Quando eu levantei minha mão aceitando Jesus, que eu fui à frente, todo mundo ficou olhando assim, né? Falou, mas, como que pode, né? Porque até então, para você... É quase uma pastora e tá... Então, e não aceitou Jesus ainda, e de fato, né? Não havia mesmo levantado, feito a minha confissão de fé. Eu fui no embalo ali, mas naquela noite, Jesus me chamou de uma forma assim tão especial.
E na hora que eu levantei as minhas mãos, aceitando Jesus como meu Salvador, a minha confissão de fé, eu vi algo muito tremendo acontecer na minha vida, sabe? Uma experiência assim muito maravilhosa. E ali eu fui à frente, e o pastor fez a confissão de fé. Na hora que o pastor disse assim, escreva, Senhor, o nome da irmã Shirley no livro da vida. Irmãos, eu vi até os livros se abrindo assim na minha frente, e ali sendo escrito o meu nome. Então foi uma experiência assim muito, muito particular que eu tive com Deus, né? Sim. E nesse dia eu aceitei Jesus como meu Salvador. E após aquele dia, a presença de Jesus na minha vida era frequente, sabe? E a minha vida foi sempre assim, com muitas provações, muitas lutas, mas a força que eu recebi de Jesus naquele dia, aceitando Ele como meu Salvador, é o que tem me sustentado de pé até aqui. Né? Glória a Deus. Amém. Então eu digo que até aqui o Senhor me sustentou. É interessante. E algo importante também que eu gostaria de dizer, você que cresceu no Evangelho, mas você precisa fazer a sua confissão de fé ao Senhor. Assim que houver apelo na tua igreja, você sentindo no teu coração, eu pertenço a Deus, eu sou de Deus e eu quero Deus na minha vida, levanta a sua mão e vá à frente e aceite a Jesus. Porque o fato de eu estar indo com a minha mãe, eu já achava que eu pertencia a Jesus, quando não. Porque a salvação, a palavra de Deus fala que ela é individual. Ela é individual. Um dia, a minha mãe levantou a mão e fez a confissão de fé e aceitou Jesus. Então, isso cabe a mim também fazer, porque a salvação ela é individual. Então, se você já ama o Senhor, já se dedica à obra do Senhor e tem realmente a convicção que é Ele que você quer para a tua vida, assim que houver um apelo na igreja, levante as suas mãos para que o seu nome seja escrito no livro da vida. E muitos, por não ter esse entendimento, né, muitos dentro da igreja pensam que estão salvos, porém não estão, porque os seus nomes ainda não foram registrados ali, como diz, né, no livro de Apocalipse. Então, nosso nome tem que estar escrito, porque naquele grande dia se abrirão os livros, e ali o nosso nome tem que estar registrado ali, né? Então, eu tive essa experiência muito maravilhosa na minha vida. E tanto que o lugar que eu for, eu testemunho sobre isso. Porque muitos filhos de cristãos estão dentro da igreja, como eu um dia já estive, com quase 30 anos, e o meu nome não estava escrito no livro da vida. Mas naquele dia, quando eu recebi o Senhor, foi algo único na minha vida. E essa presença eu sinto diariamente na minha vida. E só de falar já dá vontade de chorar, porque é a presença de Deus, né? Sim. Eu lembro até daquela passagem de Jó, quando ele fala, né? Antes eu ouvia falar do Senhor, mas hoje eu te vejo, né? Então, naquela noite, até então eu ouvia falar, ouvia de experiências de pessoas, o que acontecia com ela. Mas eu falava, Senhor, eu quero ter as minhas experiências para contar, né? Então, hoje estou contando essa experiência que eu tive com o Senhor. É interessante que, até naquela passagem onde João Batista fala, né? Vocês dizem, somos filhos de Abraão. O pessoal pensava que só porque ele era povo escolhido de Deus já estavam salvos. Quando, na verdade, não. Precisava do arrependimento. E João abrindo o caminho daquela forma que só ele sabia fazer, né? Para Cristo entrar nos corações. Muito interessante. Queria saber da senhora, é lógico que tem algumas coisas que eu já sei, então não vai poder. Não vai, mas Spoiler. Queria saber da senhora se foi amor à primeira vista, né? Como ele já falou que não, que a senhora queria esperar, mas se a senhora estava se fazendo de difícil, já tinha algum interesse, né? O lado Ou dele se- a gente já sabe. Ou se a senhora já estava de zóio e falou, vamos ver se é aprovado por Deus.
interessante, né? Quando ele veio me pedir namoro, eu sempre fui sincera e objetiva em tudo, né? Então, quando ele veio me pedir namoro, eu falei assim, irmão Carlos, estou esperando no Senhor. Por quê? Até então, não senti nenhum interesse por ele. Nossa. Então, Corta. no Delete essa início, parte. no início, eu não sentia nenhum. Do testemunho. Com certeza. Mas- Como Deus trabalha, né? Ó, Aí vocês vão ver depois como que Deus trabalha. Agir do então, até Espírito. então, Que eu Deus não honra. sentia, até então eu não sentia nem interesse por ele. E para mim não magoar ele, né? Porque eu sempre tive assim, cuidado, né? Em não ferir, magoar pessoas. Aí eu chegava nele e falava assim, irmão, vamos aguardar no Senhor, né? Se for da vontade de Deus, vai acontecer. E nisso foi se passando. 2 anos, né? Acho que ele pensava, ele vai aguardar no Senhor até eu ficar senhor. Aí, Porque ele chegou 2 anos. também, 2 vezes, né? Para me pedir namoro, 2 vezes. E eu, irmão, estou aguardando no Senhor, né? Vamos orar, vamos orar. Aí, um dia, no culto, eu fiquei observando ele. Olha para onde que Deus nos leva, quando ele tem algo a realizar, né? Um dia eu fiquei observando ele no culto, aí desceu no meu coração o quê? Eu vou observar se ele é um homem sério, se ele não é um homem que fica com gracinha com meninas aqui, ali, lá, se ele, né, gosta mesmo de mim, Se ele ele vai me dar essa representa. prova. Só que ele não sabia de nada, né? E eu no meu coração, só observando. Interessante que quando eu comecei a observar ele, o Senhor já foi colocando amor no meu coração de uma forma que eu não sei nem explicar. Não sei nem explicar. E começou, né, aumentando aquele amor, né, aquela... Aí, tá, ele chegou em mim, me pediu de novo. Eu falei, irmãos, vamos aguardar no Senhor. Foi paciente, viu? Aguardou, orou. E ele... Paciente, joelho no chão, Perseverança. oração. E nas madrugadas, ele fala para mim que nas madrugadas ele orava incessantemente. Deus, prepara ela para mim, eu amo ela, tal. E eu lá, na minha posição, né? Tá. Aí, uma madrugada, ele orando, né? Essa fala eu vou deixar para ele agora. Uma madrugada, ele orando, olha o que ele disse na oração. Numa madrugada eu orando, porque no meu coração eu já falei assim, Deus, já não aguento mais. Cansei. Meus joelhos doem. Não aguento mais. Aí eu falei, fiz uma prova com Deus. Falei, Deus, se for ela realmente que o Senhor tem para a minha vida, o Senhor vai fazer a obra no coração dela. Mas não, se não for ela, tira ela do meu coração. Porque eu já não aguento mais. Forte. Aí eu peguei, orei e falei, tem mais, Deus. Eu não vou mais atrás dela pedir ela em namoro, não. Ela que vai se achegar até mim, se for ela. E deixei nas mãos do Senhor. Passou-se 7 dias, uma semana, justinho. Daí foi numa sexta-feira. Na outra sexta-feira, ela foi lá em casa. Teve um culto na tua casa. Não. Tinha pessoas lá na minha casa. Tinha pessoas na minha casa. Ela ficou com vergonha de conversar comigo. Aí foi na casa de uma irmã que morava lá no mesmo prédio que eu. Aí falou para essa irmã, a irmã chegou e foi conversar comigo. Aí eu peguei e falei assim, não, faz o seguinte. Depois que terminou, o pessoal foi embora, eu levo ela até a casa dela, a gente vai conversando. Aí descemos tudo, fomos conversando até perto da casa dela. Chegou perto da casa dela, ela chegou e falou assim, irmão Carlos, o irmão ainda aceita namorar comigo? Eu falei, aceita, irmão? O irmão quer namorar comigo? Eu falei, quero, irmão. Então, eu aceito namorar com o meu irmão. Quer dizer, aquela prova que eu fiz com Deus de uma semana antes, Sim. Deus me honrou e Respondeu. respondeu uma semana depois. Por isso que vale a pena a gente servir a Deus. Orar. Orar, Pedir esperar sinal o para Senhor. Deus.
esperar no Senhor, Perseverante, né? não ficar de um lado para outro, pegando uma, pegando outra. Pegando o Não, reino inteiro. é Deus. Espera Deus preparar, Sim. espera Deus te abençoar, porque Deus ele vai te honrar. Deus ele honra, ele sabe a pessoa certa para conviver com você. Então ele já tem preparado. Agora, muitas das vezes a gente pega pessoas erradas, começamos a ter trabalho, lutas, começamos a ter desgostos. Por quê? Porque pegamos pessoas erradas, não preparadas por Deus. Porque quando é preparada por Deus, acontece o que acontece com nós dois. Estamos há 32 anos juntos, casados. Graças a Deus nunca traí ela. Ela também nunca me traiu. E louvo a Deus pela vida dela, louvo a Deus pelos meus filhos e pela minha família que eu tenho. Amém. E quanto tempo que ficou nessa batalha aí? De madrugada em madrugada? 2 anos. 2 anos. Aí o pessoal acha que ora 2 dias, Ai, não aconteceu. pula um, Oh, meu Deus. volta a orar. Ai, Ai. meu Deus do céu. Vim para esse mundo para sofrer. É. Nossa, eu nasci para ser igual ao Paulo, né? Eu já escutei essa É, expressão. sorteirão. Né? Nossa, morrer solteiro, solteira. Meu É, Deus do buscar céu. em oração na madrugada, igual o meu paps. Entendeu, gente? Sim. E tá esse fogo aí. Interessante que quando eu cheguei nele, né, eu falei, irmão, aceita namorar comigo? Tá- Não, eu falei assim, irmão, tá de pé a sua proposta? Você aceita, Naquela época era o broto. E aí? Você aceita namorar comigo? Ele ficou olhando assim, aceito. Claro. É? Já caiu de joelho e começou a agradecer a Deus. Aí já veio para me dar um selinho, A né? bitoquinha. Eu falei, não, 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 não. Amanhã é domingo, você vai pedir a minha mão para os meus pais. Oh, glória. Né? Porque aí eu falei, vocês vão pedir minha mão para os meus pais, nada de beijinho antes da hora. Aí ele chegou, ele falou, nossa, mas já amanhã? Eu falei, já amanhã. Quem quer compromisso tem que assumir. Já amanhã. Aí ele foi, chegou lá, conversou com o sogrão, né? E deu tudo certo. Amém. E quanto tempo vocês tiveram de namoro? 1 ano. Ficamos namorando um pouco, uns 3 anos mais ou menos, por quê? Porque em 6 Entre meses, namoro, noivado. em 6 meses eu já comecei a comprar. Primeiro que eu comprei foi a geladeira. Ah, já foi 6 fazendo, meses. né, o pezinho Primeiro de que eu comprei foi a meia. geladeira, o apressadinho, né? E Deus falou assim, não, vai demorar mais um pouco. Por quê? Porque eu queria comprar a geladeira, queria comprar os móveis, alugar uma casa e já casar. Aí meu sogro chegou para mim e falou assim, ô Negão. Carlos, faz o seguinte, a minha cunhada vai sair daí do fundo, aí você constrói aí no fundo da nossa casa e mora ali. Foi aonde a gente chegou e eu tinha um dinheiro guardado, aí eu comecei a construir ali no fundo da casa do meu sogro. Então por isso que demorou um pouco mais, né? Porque aí eu fui construir, até ficar pronta a casa, tudo. Mas eu louvo a Deus por isso, porque em tudo isso daí Deus foi nos ensinando, né? Foi nos ensinando, nos encaminhando, nos fortalecendo nele, principalmente em Deus, porque em tudo a gente via a mão de Deus. Em tudo Deus estava operando, Deus estava trabalhando, Deus estava fazendo. Até mesmo, né, para a nossa ida para a missão. Ficamos 3 anos e meio em Minas. Para a missão, até nisso, Deus foi trabalhando, foi operando. Sim. Porque, entendeu? Isso então, aí é uma outra história, né? Está adiantando, Já está adiantando não é, aqui. mas já enganchando já, como que vocês descobriram qual que era o chamado de vocês? Quando que foi essa certeza? Não, Deus me chamou para fazer isso.
Então, é esse gancho, né? Em seguida, logo depois que eu terminei a minha casa, eu saí para fora dela e comecei a observar ela. Observei tudo que eu tinha feito, tudo, e parecia de fato uma casinha de boneca, porque até os vitrô, eles eram meio redondados, assim. Então parecia aquelas casinhas de boneca, né? Eu peguei, cheguei e falei assim, Deus. Aí fui eu e Deus. Saí para fora da casa e saí de joelho. Caí de joelho no quintal. E falei com Deus, falei assim, Senhor, depois de tanto trabalho, o Senhor fala que nós vai nos levar daqui. Por que isso? Porque 15 dias antes do nosso casamento, depois da casa pronta, depois de tudo pronto, o pastor chegou para nós e falou, olha, Deus está enviando vocês para a obra. Então, 15 dias antes do nosso casamento, Deus está enviando vocês para a obra. Mas falou com os dois ou falou só com o senhor? Comigo, com ela, com os dois. Confirmação. Né? Foi lá em casa e falou assim, ó, Deus está levando vocês para a obra. Sim. Então, aí eu caí de joelho. Foi quando eu caí de joelho e falei com Deus. Falei, Senhor, depois de tanto trabalho, depois de tanta luta, o Senhor vem e fala que vai nos levar daqui. Aí ele chegou e a resposta que eu tive de Deus ao meu coração foi, tu vais, mas um dia tu voltas, e quando tu voltares, tu terás onde morar, porque eu sou o teu Deus. Aí já foi a confirmação. Aí já foi a confirmação. Então, esse tipo de obediência que eu tenho com Deus, ela é tremenda. Porque em toda a minha trajetória, Deus sempre fala ao meu coração. Em qualquer decisão que eu for tomar, qualquer coisa que eu vou fazer, Deus fala ao meu coração. E eu tomo a posição, quando Deus fala ao meu coração, eu tomo a posição que Deus determinou. Essa história eu sempre escuto, né? Porque eu sou filho de vocês. E eu sempre escuto a sua versão, mas e a sua? E a versão da senhora? Porque como foi deixar foi 15, a casinha de casou, bonecas? ficou morando aqui, nem deu tempo de sujar as paredes da casa. Verdade. Aí já chega alguém e fala, Criança rabiscando. vocês vão para a obra. Como ficou o coração da senhora? Interessante que foi tão assim de Deus que eu não tive rejeição nenhuma na hora. Já estava com o coração Não teve, enraizado. assim, sabe? Porque ele até pensou que haveria uma resistência, né? Porque casinha nova, havíamos acabado de casar ali, e, né? Mas o que Deus já havia plantado no meu coração, quanto a trabalhar na obra do Senhor, aquilo foi maior. Foi maior, sabe? Então, em nenhum momento, quando ele falou isso, veio assim. Esse apego, né? Um Cheguei nele, apego falei, material. bem, não vamos não. Não, em nenhum momento. Então, por isso que a gente viu que aquilo realmente era de Deus, né? Porque quando Deus falou para nós dois, foi como que no mesmo instante, aquilo já entrou no nosso coração assim, de uma forma tão boa, tão assim, sabe? Falei, nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus e vamos para a obra do Senhor e amém. Sim. Amém. Deus ele vai prover tudo, vai cuidar de tudo, né? E fomos. Não teve rejeição alguma. Foram para Minas. Para Minas. E como que foi essa passagem por Minas Gerais? Porque eu nasci em São Paulo, eu já não sei nada de lá. Então, lá em Minas nós tivemos assim muitas experiências com Deus. Experiências maravilhosas. Porém, acompanhada com as experiências, veio as provações, né? Mas em todo tempo ali o Senhor era presente em nossas vidas. Então tivemos assim muitas provações naquele local. Porque quando nós chegamos lá, já havia, né, uma pessoa lá que estava
neste trabalho aí. Então, o Senhor nos mandou para acrescentar, para ajudar, para, né? E, no entanto, encontramos um pouco assim de resistência, né? Em questão à obra do Senhor ali. Mas, falou, olha, nós estamos aqui, viemos realizar o que Deus, né, confiou a nós e vamos concluir para a glória do Senhor. As provações ali foram tantas, que chegou um dia que o Carlos falou assim, bem, chega. Eu vou ligar para o pastor, vou pedir para ele vir buscar a nossa mudança, né? E vamos embora daqui. Aí eu olhei assim para ele, né? A mulher sábia edifica a casa. Olhei assim para ele e disse, bem, calma. Vamos entrar no nosso quarto e vamos orar. E vamos ver o que Deus tem a falar. Né? Porque até então nós somos movidos por Deus. Deixa essas perseguições, essas coisas para lá e vamos buscar a direção de Deus. Né? Se Deus falar, acabou o tempo, acabou o tempo. Se Deus falar, continua, continua. Aí ele falou, bem, vamos orar. Aí, agora é com ele essa parte. A oração. Aí eu estava com o coração aflito, né? E entramos no nosso quarto, fomos orar. Aí oramos por uma faixa de uma meia hora. Oramos. Aí ela pegou, chegou e falou assim, abre uma palavra. Aí eu abri a palavra. Abri a palavra, saiu naquele versículo de 2 Crônicas 28, 20. Que Deus seria conosco até que acabássemos toda a obra da casa do Senhor. E a igreja estava pela metade. Que o Senhor estava construindo ela. Estava construindo. Então Deus, ali ele provou. Aí depois ela pegou, chegou para mim e falou assim, e agora, a gente vai embora? Eu falei, agora vamos terminar a obra do Senhor, a casa do Senhor. É a mesma coisa de perguntar para Jonas, depois que sai da boca do peixe, vai voltar? Não quer pregar a palavra, não? Ai, aí ficamos até terminar, né? Até o final, entendeu? E Deus tem nos abençoado. Deus ele tem nos abençoado de uma forma assim gloriosa. Os irmãos têm uma ideia? Os irmãos querem ver uma coisa? Agora são 9 horas. 9 horas e 18 minutos. 2 Crônicas 28, 20. 28, 20. 28 e 20. Pega a referência certa aí, gente. Olha que interessante, né? Bem. Deixa eu ver se eu Primeira Crônicas, perdão. consigo achar aqui também. Primeira Crônicas. Primeira Crônicas 28, 20. Olha que, como que Deus fala, né? Quando nós estamos nos propósitos do Senhor. Aí eu disse a ele, olha aqui no versículo 20. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra, não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabe toda a obra do serviço da casa do Senhor. Foi bem E- específico. Só troca Salomão por Carlos, né? Nossa. Não teve nem o que ter dúvida aqui, Nenhuma, porque até então, na construção da igreja que ele estava fazendo lá, já estava pela metade, né? E
Deus respondeu até que acabe a obra da casa do Senhor, o serviço, né? Então Sim. foi uma resposta Aí sim, foi mais uma prova, né? Foi mais confirmação uma do confirmação de que Deus havia nos enviado. havia nos enviado. E interessante que antes de ir, a gente ainda buscou uma direção de Deus ainda, com uma irmã. E nós fomos lá, essa irmã pegou, chegou e falou assim, olha, é de Deus, vocês vão, mas Deus manda avisar vocês. Vocês vão ter animais. Mas quando os animais começarem a sumir, quando Se fecharem as portas. se fecharem as portas, e quando a inveja se levantar, não fique mais, porque Deus já não está mais no negócio. E do jeito que a irmã falou, aconteceu. Que Deus usou, né? Do jeito que Deus usou a irmã, aconteceu. Quando o Cadmiel nasceu, e eles presenteavam assim, com pintinhos, franguinhos, pintinhos. Zezinho. E o Cadmiel ganhou cinco Cabecinha de... cabecinha de 5 franguinhas e um galo. E desses 5 franguinhas e um galo, nós tínhamos no quintal 25 cabeças de galinha. Olha só. E interessante que um dia eu estava até orando a Deus, estava falando com Deus. É isso que eu ia perguntar. Deus, Essa história é muito boa. falando, Ai, ai. Muito de Senhor, necessidade. falando, Senhor. Não tem nenhuma mistura, Senhor, para comer. E as galinhas correndo no quintal. E o Éden lá na cara. O paraíso de carnes lá. Olha para o seu quintal. Eu olhei para o meu quintal assim, vi aquelas galinhas. Aí eu comecei a dar risada. Comecei a dar risada porque eu falei assim, nossa, Senhor, me perdoa, Deus. Não, é interessante que ele chegou em mim e falou assim, não tem nenhuma mistura, né, bem, pra gente, né? Falei, não tem mistura. Acabou o ovo? Acabou o último ovo. Lá no quintal, tantas cabeças de galinha. Aí pegamos e matamos, acho que foi duas matamos 2 frangas. Sacrifício. Matamos 2 frangas. Aí deu misturando para uns 15 dias. Era só eu e ela e o Cadmiel na época. Mas essas 2 frangas eram de Canaã? 2 frangas para 15 dias? Ali Deus se fazia presente em tudo. Caraca. Deus multiplicou. Deus multiplicou ali. Então, mas era... Aí o senhor falando sobre a questão de quando começasse a sumir os animais, as portas começaram a se fechar. Então, mas o que aconteceu? Começar algum bicho ir lá comia, ou as pessoas roubavam? Nós temos 20, aí de 25, nós matamos 2 e ficou 23. Aí, de repente, quando nós observamos, tinha sumido, parece que 10 ou 12 cabeças de galinha, assim do nada, sumiu. Aí eu questionei a Shirley, falei, Shirley, você percebeu que Se eu não me engano, era um furão que tinha lá no brejo. Ah, bom, porque eu já ia falar que era algum irmão que teve, fez a mesma oração, acertou sem comida. E falou, olha o quintal do irmão Carlos. Porque a nossa casa, ela ficava beirando um brejo, né? Então, havia bichos lá na mata, né? Furão e tal. Eu acho que era eles que iam... Mas 10 de uma vez, né? Não era de uma vez. A gente ia percebendo o eu sumiço. já lembrei na profecia da irmã. Que ela tinha dito. Falei, bom, mas... Aí veio o subsídio para mim, né? Que eu tinha um subsídio. Aí fui lá, paguei a venda que eu comprava por mês, o leite, o Cadmiel. Aí, de repente, eu paguei a venda. No outro dia, eu fui lá buscar o leite de manhã.
O dono da venda chegou para mim e falou assim, eu não vou vender mais para você, não. Do Eu nada. falei assim, mas, seu Abel, Meu Deus. não acertei com o senhor ontem e tal, não tenho pagado. Não, você tem me pago direitinho, você tem que... Mas cismei, não vou vender mais para você. Aí eu já lembrei na segunda parte da profecia. Inveja. As portas se fechando. Falei, bom, agora só falta a inveja, né? É. Ah, mas a inveja já estava... A inveja foi a primeira. Vai. A inveja já estava desde quando eu cheguei lá. Desde o início. Porque chegavam para mim, chegavam os irmãos lá, eu marcava com os irmãos para poder ir me ajudar tudo na obra. Encher coluna, Aí laje. as pessoas chegavam para ela e falavam, não, ele não veio para construir igreja, ele que construa sozinho. Nossa. Tanto que teve uma vez que eu peguei e marquei com os irmãos para encher a cinta em volta da igreja, e ia maçadas e maçadas de concreto. E eu deixei 3 maçadas prontas, molhei as maçadas tudo, esperando os irmãos. Mas nenhum apareceu. Eu peguei, encostava a escada, colocava a lata no ombro, subia, enchia elas todinha. Comecei 8 horas da manhã e terminei 8 horas da noite. Sozinho. Mas fiz. Entendeu? Então, é isso. Aí quando surgiu tudo isso daí, aí ela estava grávida do Samuel. E a igreja, eu já tinha acabado de cobrir a igreja, já estava Tijolinho à vista. todinha tijolinho à vista, só faltava pôr os vidros. E os vidros já estavam lá para ser colocados. Aí eu peguei, cheguei e falei assim, é Deus. Orei, dobrei meu joelho e falei, é Deus. Eu acho que o meu tempo aqui acabou. Foi quando nós viemos para a convenção. E na convenção mesmo já não voltamos, voltei sim, para ir buscar a nossa mudança. E não voltamos mais para lá. Então, Deus faz tudo isso. E uma coisa que me deixou assim, muito assim, pensativa, é que com Deus ninguém se brinca, né? Fala bem no microfone para a gente ouvir sua voz linda. Com Deus ninguém se brinca. Então, uma coisa que ficou bem assim marcante em mim foi da última profecia, né? Que Deus usou a irmã falando, que quando acontecesse tudo isso, então Deus já não estava mais no negócio. Então, automaticamente, para quem entende, né, como se diz, um pinga-letra, na medida que nós terminamos o que Deus tinha concluir ali, a bênção de Deus nos acompanhou. Como lá na passagem de Abraão, né? Abençoarei os que te abençoam e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Então, naturalmente, aquela palavra foi assim de um reflexo muito forte no meu coração, sabe? Quando Deus falou daquela forma, né? Que terminando o nosso tempo ali, Deus já não estava mais ali. É como se fosse Sodoma e Gomorra, né? Tira Ló que eu vou destruir tudo. Sim. Só que não nessas palavras. Sim, né? Mas Deus não Ainda mandou uma aí- chuva de fogo para mim, né, gente? Ainda que haja um que se arrependa ali, Deus ainda é misericordioso, Sim, sim. né? E é uma coisa que eu queria só confirmar. Vocês terminaram o templo, e aí nesse meio tempo que começou, né? Que aconteceu dos animais, né? E exatamente quando sumiu os animais que vocês terminaram, né? A obra. Nós já estávamos terminando, quando eu estava terminando, já estava cobrindo a igreja, começou a sumir os animais. Aí terminei de cobrir, terminamos de cobrir tudo, terminamos de... Aí foi quando ela tinha que vir para cá, entendeu? Porque eu falei para ela, falei assim, você vai ganhar, o Samuel você vai ganhar em São Paulo. Conversei com o pastor, eu falei, ela vai para São Paulo, vai ganhar o Samuel lá. Aí eu peguei, cheguei, foi quando eu peguei e falei assim, não, ela vai ganhar o Samuel lá. Aí ela pegou, chegou e veio para São Paulo. E eu fiquei lá sozinho, entendeu? Aí quando eu vim para a convenção, quando nós viemos, ela veio para ganhar o Samuel, eu terminei tudo que tinha que terminar na igreja, tudo que tinha que acabar,
fechei a igreja que eu ia vir para a convenção também. Entendeu? Aí foi onde eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, o que eu tinha aqui está entregue. O que eu tinha para fazer aqui está feito. Então, parece que Deus ouviu. Porque quando nós voltamos, quando nós chegamos, viemos para a convenção tudo, ela não participou porque ela estava no hospital. Quando eu peguei, fui para a convenção, e na convenção já havia sido decidido, né? Que o pastor perguntou para mim, o que tem para fazer mais lá, isso e aquilo e tal. Eu peguei e falei assim, não tem mais nada. Terminou. Agora o que tem que fazer lá é só pôr vidro e entrar e congregar. Aí foi onde ele chegou e falou assim, mas e o irmão? Eu falei, o que o irmão pretende fazer? Eu falei assim, não, pastor, meu tempo lá acabou. Então pode buscar minha mudança que eu vou voltar para cá. Então foi aonde eu voltei. Por quê? Em obediência ao que Deus havia dito, né? Sim. Em obediência ao que Deus havia falado. Amém. Uma pausa aqui só para a gente falar da nossa livraria. Livraria UBPC Pirassununga, onde tem os melhores livros evangélicos. Tudo que você imaginar que for de um crescimento espiritual para a sua vida, está na nossa livraria UBPC. Procura nas nossas redes sociais, Livraria UBPC Pirassununga, no Instagram, Facebook. Qualquer livro que você fala, nossa, estou precisando dar uma leitura para chegar mais próximo de Deus, além da Bíblia, Aquela claro. quebrantada. Aquela quebrantada. Também tem Bíblia, umas Bíblias customizadas, umas coisas mais lindas. Coisa Anotação. linda. Só dá uma chega aqui na gente, ou chama a gente no direct, que a gente vai responder. E falar com a nossa líder jovem, Val. A mulher é um doce que você fica tão perto dela, você dá até Diabetes. dá até diabetes. É tão doce que ela é. Te amamos, Val. Amamos você, Val. Sem dizer da Gabi, que já leu todos os livros. Ah, a Gabi. Eu acredito que ainda tenha, viu, gente? Eu acredito. A Gabi é uma livraria ambulante, Coitado mas- do pastor, né? qualquer coisa é só chamar a gente e compra um livro com a gente, que é o melhor preço da região, não tem como comparar. Sim. Melhor coisa. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que vocês falaram desse momento, né, que na vida, assim, de ministério, né, houve um desejo, assim, em querer desistir. No casamento de vocês, isso já aconteceu? Ou não? Tipo, tudo fluía Tum, conforme tum, a tum, vontade de Deus, até mesmo porque os filhos, né, foram concebidos acho, no primeiro ano, né, de casamento. Ô filho, Ô, Cadmiel. glória. Cadmiel, inclusive, um abraço, meu irmão. Samuel também, meu outro abraço. Na realidade, a desistência da aflição naquele momento ali, que eu oramos a Deus, isso e aquilo, que houve aquela vontade de voltar, mas não voltar desistindo de Deus, desistindo dos caminhos do Senhor. Não. Da obra Era em si. só ali aquele momento, ali o lugar. Sim. Entendeu? O lugar. Mas Deus interveio e colocou as coisas no seu devido lugar. No nosso casamento, eu creio que quando Deus une o útil ao agradável, um compensa o outro. Muitas das vezes, quando eu estou alterado, quando eu estou com a cabeça a explodir, isso e aquilo, ela está sempre do meu lado, me acalmando. Bem, não é assim, calma, Deus vai trabalhar, Deus vai realizar, Deus vai fazer. Então, ela sempre tem colocado um bálsamo, né? Uma motivação, Uma né? motivação dessa forma, dessa maneira. E comigo é do mesmo jeito. Então, um completa o outro, né? Sim. E da sua parte, que tem que saber os dois lados, né? Chicote. A moeda tem dois lados. Sim. Então, eu tenho a dizer que para um casamento dar certo, não tem que ter duas pessoas perfeitas, mas tem que haver duas pessoas que estão dentro dos propósitos de Deus.
Porque em todo tempo, Deus ele fortalece um, fortalece o outro, dá sabedoria para um, dá sabedoria para o outro. Então, é Deus, gente. A receita original para que tudo dê certo é Deus. E uma é nós estarmos ouvindo a Deus, né? Teve momentos que passamos de aflições na nossa vida, muitas, muitas aflições. Mas o que vinha no meu coração era isso. Ele precisa de mim. Eu preciso dele. Se o Senhor nos uniu, foi para que dessemos certo. Independente do que vier acontecer. Houve situações que muitas das vezes a nossa carne ela é fraca. E às vezes até pensava, meu Deus, será que eu estou certo, estou no caminho certo, eu fiz a coisa certa? Aí quando eu lembro que eu esperei 2 anos para Deus confirmar a nossa união e foi tudo acontecendo assim, naturalmente, e tudo nós vemos a confirmação de Deus, então eu não tenho dúvida que Deus colocou essa preciosidade aqui na minha vida, né? E eu não tenho dúvida, né? Eu amo Ele e em nome de Jesus até que a morte o separe. Ou até a vinda dele. Amém. Amém. Queria perguntar para vocês assim a questão de como é a criação de uma família cristã. Porque é lógico que eu sei, porque eu vivi isso. Já apanhei muito. Tô brincando, não apanhei muito, não. Tá com esse barco até hoje, viu, Não. gente? Mas explicar para a gente como que é essa questão de criação, como Deus como base. Eu acho que uma das coisas assim que na nossa atualidade eles falam muito sobre tipo, não pode bater na criança, né? Que não, vai crescer traumatizada, né? Nossa, eu escuto muito isso e eu acho que as pessoas hoje em dia acabam tendo uma mentalidade muito errada, né, sobre correção. Eu não vim de uma família cristã, né? A minha família ela é do mundo, eu era do mundo, né? E hoje a base que eu tenho assim para criação de filhos é somente suposições. Né? Não sei ainda na prática, né? Então, bateram muito? Ai. E eu tô aqui para averiguar a história deles. Aprontavam muito? Eu sei de umas histórias não, isso não. Eu já vou responder por eles. Sempre foi anjinho. Quase sempre. Destruíram a TV uma vez. Eu acho que a principal base da família é o marido e a esposa entrarem em comum acordo. Correção de filho, ele tem que aprender a respeitar tanto o pai quanto a mãe. A hora que a mãe falar, a mãe falou e pronto, e acabou. A hora que o pai falar, o pai falou e pronto, e acabou. Então, hoje em dia, o que se dá muito é a criação de que o pai puxa para um lado, a mãe puxa para outro. Fica um cabo de guerra, né? O pai põe de castigo, a mãe vai e tira, o pai bate, a mãe intervém para não bater, para não corrigir. Porque os meus filhos foram criados... Apanhando muito. Não vou dizer que... Não, não estou mentindo, estou brincando, é diferente. Daí ele está brincando. Porque eu sempre corrigi meus filhos, eu alertava. Cuidado. Avisos. A hora que eu pegar, vocês vão ver. E eu sempre fui da seguinte forma, da seguinte maneira, do jeito que eu aprendi, porque minha mãe era de corrigir no primeiro ato.
que eu aprontava, ela falava assim, não, estou te batendo agora para não te bater depois. Sim. E eles é prova disso, que eles apanharam até certa idade. Sim. Depois que eles pegaram uma idade que eu vi que não era necessário mais corrigi-los dessa forma, eles sabem que era só eu falar. Era só falar e olhar para eles, eles obedeciam. Entendeu? Então eles não foram muito de apanhar. Sim. Porque nós se comportava. Aham. Tem algo a acrescentar, minha mãe? O que eu tenho a dizer é isso, né? Que o respeito, gente, o respeito é tudo. Antes mesmo de nós nos casarmos, a gente conversava sobre isso. Deus vai nos dar os filhos, mas nós vamos começar reeducando nós primeiro. Porque não adianta os pais não se reeducar e querer educar um filho. A educação tem que vir primeiro dos pais. Sim. Então, o que eu falava para ele? Olha, quando você der uma ordem, eu simplesmente vou te apoiar. Quando eu der uma ordem, simplesmente você vai me apoiar. Houve situações que eu vi que, de fato, às vezes ele até exagerou, né? Um pouco, mas o que eu fazia? Esperava todos dormir, chamava ele, bem, olha, foi demais isso daí, você ultrapassou, tal, pega mais leve, não sei o quê. Mas assim, nunca na frente deles. Eles são prova que nunca discutimos em questão de filhos na frente deles. Então, a gente sempre teve esse cuidado, né? De eu estar conversando com ele, muitas vezes ele está conversando comigo a respeito dos filhos, né? E é isso que eu estou dizendo. A educação para você trazer para os seus filhos, primeiro os pais têm que ser educados. Sim. Já trazer aquela formação na mente deles, né? De, nós vamos fazer assim, 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 assim. Por quê? Há situações, como ele disse, que tem, quando as crianças nascem, teve até uma ministração do pastor, né? Que muitas das vezes colocam os filhos como um rei. Né? E ali é intocável aquela criança. Inverte os princípios, né? E joga tudo abaixo os princípios, né? Os valores. Então, tem que educar, tem que disciplinar? Tem. Nosso Pai, que é Deus, o que ele fala na palavra? Eu corrijo todo aquele a quanto eu amo. Então, muitas das vezes você... Aquele que retém a vara não ama. Eu parto desse princípio, porque também eu tipo assim, não. Tipo assim, a gente tem exemplos que a gente já viveu, conviveu, que nem eu fui educado, graças a Deus, mas eu tive colegas que da mesma idade que eu que apanhavam, tipo assim, e muito, e tipo assim, sem necessidade. Sem necessidade, né? Tipo, era espancados, vamos dizer assim. Sim. E não é isso uma educação, é você corrigir e falar, você está apanhando por causa disso. E uma coisa que eu e a Ana Paula estava até conversando hoje, que, querendo ou não, quando você é pai, você é responsável por aquele ser até os 18. Sim. Então, como foi dito aqui, falou, é ordem, não tem, o responsável está falando por aí. Agora, a partir do momento que o filho quer ter a própria vidinha, já acha que está pronto para bater asa, aí sai de casa, louco kitnet, fala que bem entender, mas sem depender dos pais também depois. Procura independência, né? Porque hoje em dia a gente vê que é assim. Hoje, olha como é que a criação está toda deturbada, né? Hoje, os pais perguntam para os filhos o que eles querem. Eu nunca soube o que é isso. Valores, a única coisa que perguntava para mim qual que é o sabor da bolacha. O que você quer, filho? Não sei o quê. Então, é tipo assim, está se invertendo os papéis hoje em dia. Hoje em dia, os filhos são os pais, dos próprios pais. Então, aí a gente vê que não há um limite, não há uma disciplina, não há uma regra. Por exemplo, uma criança pega algo, você fala para a criança guardar, não, já faz a cara feia, não guarda, e continua fazendo o que ela quer. Então, tipo assim, daqui eu estou te pedindo agora. Sim. Eu que mando em você. Acabou. Não é você que manda em mim. Então, nós procuramos ensinar os nossos filhos tudo nesse sentido, entendeu? Eles entendendo que acima deles, como nós entendemos, que acima de nós tem um Todo-Poderoso, um Deus Supremo,
que, né, é dono de nós, então os filhos têm que entender que até uma maioridade, né, quem manda neles, quem dirige eles e disciplina eles é os pais. Com certeza. Eles não têm vontade própria. E eu, graças a Deus, o pessoal da minha idade ainda assim teve a vantagem de não ter celular na infância. Nossa, foi a melhor bênção na minha vida, foi nem pegar em celular na infância. Acho que semana passada eu vi uma reportagem onde o pessoal coloca a dependência do celular como uma dependência de droga. Você vê as crianças gritando, esperneando por causa do celular, é como se elas fossem consumidas por aquilo. E tem acabado com muitas... cheguei cansada do serviço. Infância, né? Acabou com a infância, acaba com a família, porque o pai já vai falar assim, vou dar o celular pro filho, vou descansar. Sim. Não tem mais aquele diálogo, tipo, não, aquele sabe? tempo Aquela de brincadeira, qualidade, pai e né? filho, mãe e filha. E tipo, tá tudo perdido. Ai, tem que orar muito. A influência de aparelhos eletrônicos na vida de crianças muito novas, assim como também, às vezes pode parecer tipo, algo muito, muito bobo, mas, por exemplo, a introdução de açúcar dentro de uma criança, ela começa a partir dos 2 anos de idade. Então, tipo assim, lógico que se você der antes, a criança não vai Morrer, né? Mas ela vai adquirindo vícios, Sim. né? Tipo, eu quero Danone, e é aquele Danone. Então, tipo assim, hoje em dia, a influência de aparelhos eletrônicos em crianças está sendo algo que está consumindo literalmente as famílias. E se a gente não corta, se a gente não dá, tipo assim, um break, falando, Limite, né? um limite, se torna algo pior. E aí vai crescendo aquela criança isolada, aquela criança antissocial, que não consegue interagir com outras crianças, e se torna um adulto, né, totalmente com uma personalidade... Como que eu posso dizer? Tipo assim, acho que timidez, fraca, né? Porque antigamente as crianças elas procuravam o que fazer, elas tinham que despertar o cérebro dela para procurar alguma coisa para fazer. Hoje em dia não, as crianças simplesmente vai lá, liga o celularzinho e fica lá assistindo o dia inteiro. E os pais, como foi dito aqui, não colocam um limite. Não é que tipo não pode dar o celular na mão da criança, mas tem que ter um limite. Você vai assistir durante meia hora do dia. Depois você vai brincar, vai comer terra, vai, sei lá, corre atrás de cachorro. Anticorpos, sem contar que as crianças de antigamente, elas eram mais inteligentes que as de hoje. Com certeza. Elas eram por quê? Porque não tinha mídia, celular, não tinha essas coisas. Então elas tinham que trabalhar com a cabeça. Sim. Entendeu? O Ismael só esqueceu de contar aí. Quando eu pegava os 3, porque era assim, quando um apanhava, eu só avisava. Mas quando eu pegava os 3. Os 3. Para não dar chance de rir. Justiça seja feita. Depois que apanhava, tinha que vir até o pai e beijar a face do pai ainda. Sim. Eu não queria já estava treinando ali o perdão. Aprender a perdoar, assim. Eu te bati pro seu bem, vem me dar um beijo e um abraço e fala que me ama. Aí você tinha que ir como? Você falava, tá bom, né? Você não apanhava mais se você não fizesse. Eu louvo a Deus por isso, porque eu não tive trabalho com meus filhos. Assim, principalmente dentro da igreja. Dentro da igreja, a hora que a Shirley chegava lá e falava assim, vocês vão ficar aqui pertinho de mim. Era pertinho dela que eles ficavam, dentro da igreja. Sentava lá, ficava lá no canto, às vezes ficava ali brincando, entendeu? Ali pertinho da mãe. Não saía de lá. Hoje em dia você vê as crianças hoje em dia, elas pegam, chegam e dão um baile dentro da igreja, né? É terrível. Uma canseira. Terrível. Dentro da igreja, mercado. Ninguém consegue, entendeu? Pôr um domínio, entendeu? Mas
precisa haver, né, uma Não, disciplina, tem que haver uma disciplina, um uma limite, correção, né? Porque senão Isso. é, É um limite, né? é algo assim muito interessante essa parte, porque a personalidade de uma criança, eu não vou agora lembrar, né, puxar na memória a fonte onde eu obtive esse conhecimento, mas Internet. Na internet. Ai, querendo ser chique. Mas a personalidade de uma criança, a educação, o caráter, são formados até os 7, 8 anos. Então, você tem esse tempo para você ensinar a criança no caminho que se deve andar. A verdadeira base precisa ser criada, porque se você já começa desde pequeno errado e você querer, tipo, corrigir depois, vai dar um trabalho. Isso eles já sabiam que foi até essa idade que eu apanhei. Foi até essa idade que eles construíram o meu caráter. Até mesmo que é uma parte de uma transformação na criança ali. Você está modelando ela, Sim. né? Você está ensinando ela ali, entendeu? Agora, hoje em dia, né? A gente vê dizer, mas é muito pequenininho, não entende. Entende. Expressão, né? Entende. Por quê? Eu vou até dar um exemplo aqui interessante da Radassa, minha neta. Ela ficou lá comigo, lá em casa. E eu falei, Radassa, vamos lá fora um pouquinho, na calçada, para você correr, cansar, para você mimir, tá? Que até então eu já estava cansada. Aí, peguei na mãozinha dela, levei ela para fora e corre para lá e corre para cá. Quando eu vi que ela estava correndo já uma distância mais longa, eu só falei assim, Cadi! Ela deu 1 grau na hora de virar e veio correndo, Fórmula sabe? 1, versão Kids. Ela veio correndo ao meu encontro, entendeu? Então, entende. E tem 1 aninho. Então, o caráter, a formação da criança ali, em parte da disciplina, do limite, gente, começa de 1 aninho de idade ali, ó. Entendeu? E ela entende. Quando eu falei, Cadi, mas ela deu uma reviravolta ali e não caiu. E 1 aninho ela tem. E veio correndo ao meu encontro, entendeu? Eu falei, tá vendo como entende? E hoje, muitas das vezes, o inimigo põe isso na mente dos pais, da mãe. É muito pequenininho. Deixa. Não entende. Entende, porque depois dessa experiência que eu tive com a Radassa... Sim. Ainda mais hoje, né? Que Entende. as crianças, tipo assim, elas acabam sendo um pouco mais espertas. Porque você dá um celular, igual a gente estava falando aqui, você dá um celular na mão de uma criança, tipo assim, acho que em menos de 1 semana ela já está sabendo. As crianças já nascem assim. Bebê, tipo, bebezinho assim, pequenininho. Eu tenho uma irmã, a Alice, ela tem 4 anos, eu lembro até hoje. Um pouco antes dela ter, acho que 1 ano ou 1 ano e pouquinho, ela já, tipo, ela via a gente com o celular e ela vinha, tipo assim, com o dedinho na tela. Então, tipo assim, eles, né, já acabam tendo uma esperteza. Interessante, Ana, que é tipo assim, ó, uma coisa que a gente tem que observar nas crianças. Que eu estou falando, ela entende. Porém, a natureza adâmica, ela já está dentro ali do ser humano. Então, ela entende. Porém, pelo fato dela entender, ela tem a desobediência dela. E é toda criança. E é aí que entra o limite. Entendeu? Sim. Então, ela entende, compreende, vai vir a teimosia na criança, mas é aí que você já tem que trabalhar no limite com a criança. Entendeu? Sim. Porque ela vai teimar, ela vai querer desobedecer, mas quem que vai dar o limite? Somos nós. Com certeza. Você vê, né, que na criação Deus já dá o limite. Deus fala para o bendito Adão, obrigado, Adão. Ele fala, Adão, não comerás do fruto. Já colocou o limite. Sim. E tipo, Adão sabia que com aquele limite, se ele infringisse aquilo, ele teria uma consequência. Verdade. E Deus não é ruim por isso. Deus deu o jardim todo para o cara, para Adão e Eva, e falou, ó, isso aqui você não faz. Se fizer, era proibido. Vai ter que arcar com as consequências.
E estamos aqui pagando, né, Ardão? Mas tá bom. É que muitas das vezes a pessoa pensa que o amor só está na palavra sim, né? É, Quando não. O amor Exato. também se encontra muito na palavra mais não. no não do que no Porque sim. E é está até- precavendo a criança, a pessoa, de um erro lá na frente. E é até engraçado, porque se você falar assim para o seu filho ou para qualquer outra pessoa, né? Seja em ambiente de trabalho, seja em ambiente de família, se você for falar sim para tudo, você não vai estar demonstrando amor, porque se toda vez que a gente pedisse algo para Deus e Ele nos falasse sim, qual que seria o nosso fim, Sim. né? Vixe, nossa. Então Tinha assim, tinha uma coisa que era interessante, né? Nesse limite que nós colocávamos, né? Principalmente neles. Quando a gente ia para o mercado, ia os 3. Só que antes de ir para o mercado, a gente já puxava a rédea. Vem cá, a gente vai fazer compra. O pai e a mãe vai comprar primeiro o necessário. Agora, se der, sobrar, aí a gente compra o que vocês querem. Mas se caso não der e não sobrar, vai ser só o necessário. E eu não quero ninguém de cara fechada, Chorando. chorando nem nada, e nem fazendo birra. Porque se fizer birra, vai apanhar lá na frente de todo mundo. Porque já conversava antes, né? Já ia Então- tudo instruidinho já. Combinado não sai caro, né? A gente ia para o mercado, tudo ia, às vezes até pessoal, gerente, caixa do mercado falava assim, gente, o que vocês fazem com esses filhos de vocês? Porque Biotônico. a gente vê aqui, Eles ficam olhando assim, mas não pede nada. não pede nada, Eu falei, é fica, porque antes de sair de casa a gente conversa. a gente conversa. aquela- Então, se aprontar. não que a gente era ruim, né? Não queria dar, Sim, Mas mas, era por, conta, condição, né? por conta da condição, mas né, é a também. condição, né? Sim. Sim. E a criança tem que entender isso, né? Sim. Porque se tudo que pede dá, a criança Aí não... quando não tiver como dar, Ah, já era. nossa, É aí tribulação. lascou. Mudando da água pro vinho. Aí acontece o que acontece muitas pessoas que a gente vê nas reportagens, aí, né? De avós, de pessoas idosas, isso e aquilo, que nega alguma coisa para o neto ou para o filho, aí o Nossa, neto vai lá e tira a vida É. do avô, tira a vida do pai, tira a vida da mãe. Por quê? Sim. Porque não deu Não o que ele aceito queria. não, né? Não aceito não. Mudando da água pro vinho agora. Vocês falaram que quando estavam em Minas, né, foi um tempo difícil, porém também, como eu sou filho de vocês, eu já ouvi vocês falando que foi o tempo onde vocês mais teve o agir de Deus. Sim. Tem alguma experiência assim, que fala assim, não, marcante. foi a experiência da nossa vida, assim, ou separado, cada um. Não que seja nesse tempo também que vocês estavam em Minas, mas tipo assim, uma experiência com Deus particular, de cada um de vocês, agora eu quero que vocês falem, que marcou a vida de vocês. Fala assim, não, essa foi a melhor experiência que eu tive com Deus, independente se foi lá ou não, em Minas ou não. Batismo, o Bom, Espírito foram Santo. tantas emoções. Mas a que me marcou muito, muito mesmo foi o dia que eu levantei minha mão aceitando Jesus. Gente, Sim, foi muito forte mesmo. Tem muitas aqui, mas essa foi a que me marcou muito. E na vida do Senhor? Tem muitas, né? Muitas experiências mesmo. Mas a maior experiência que eu pude tirar de toda a minha trajetória Foi eu te aceitar. Sim. no Evangelho, tão esperado assim. no Evangelho, é a gente obedecer à voz de Deus. Sim, Porque aquele que obedece, ele tem tudo com Deus. Aquele que respeita a Deus, que obedece a Deus, que ouve a voz de Deus, ouve as disciplinas, ouve tudo e aceita, ele é bem-aventurado. Ele é abençoado. Amém. Amém. acho que para a gente
quase finalizar, né? Porque depois a gente vai fazer uma brincadeira bem rapidinha. A última pergunta que eu tenho assim para vocês seria quando vocês retornaram, né, para Pirassununga e depois de um tempo veio o nosso pastor André, né? E aí a visão da igreja mudou, né? Vocês, assim, de começo tiveram alguma dificuldade para aderir a essa nova visão? Ou não, assim, foi tranquilo? Não, vamos por etapa, né? No início, para a gente foi difícil. Entendeu? Tanto que eu louvo a Deus porque eles deixaram até eu caminhar um tempo sozinho, entendeu? Na direção lá do Malamã. E para poder chegar aí, eu tentei pegar, tentei colocar em prática, mas depois a gente foi se acostumando, né? Foi se acostumando, foi vendo a realidade, foi vendo o que era bom para a obra. Direção, porque né? o importante para nós não é nós. O importante para nós é a obra. Porque em primeiro lugar vem Deus. É o reino, né? O reino vem em primeiro lugar. Então a gente tem que se adequar ao reino, não o reino se adequar Se adequar a nós. Você tá entendendo? Então aí começamos eu e ela começamos a olhar, começamos a observar isso e aquilo. E até teve um dia que o pastor André me chamou e falou assim: irmão Carlos, vou tomar conta das duas igrejas para a gente, amém. Poder caminhar junto, né? Não teve objeção, porque eu estava num aprendizado. Você está entendendo? Eu estava num aprendizado. E graças a Deus, hoje a gente glorifica a Deus por tudo, né? Sim. E acredito que toda mudança, né? Toda mudança, assim, acaba gerando um desconforto dentro de nós. E eu acredito que, tipo assim, isso é para tudo, né? Na nossa vida. Tanto tipo, você sair de um serviço, começar outro. E principalmente também, acredito, dentro da igreja, né? Eu lembro que eu também passei por isso. Eu acredito que eu sou nova ainda, né, dentro da UEPC. Sou convertida há 3 anos. E eu falo para minha líder até hoje, que é a Dani. Eu falo para ela até hoje que no começo eu não ia com a cara dela. Não, e eu falava, o que essa baixinha aí? E aí, hoje eu falo, a gente lembrando, né? Falou a alta, né? A alta. A gente dá muita risada, porque... E hoje ela se tornou uma das pessoas na qual eu mais me espelho, assim, né, na vida espiritual, dela com o cuidado dela com o reino e tudo mais. E hoje se tornou uma pessoa, assim, de inspiração para mim, né? Nossa, eu posso olhar assim para ela, porque é a fé que ela tem, é a fé que eu também quero ter, é essa devoção que eu também quero ter, né? Mais alguma coisa, minha vida? Falei pro pessoal de novo aí, pessoal, vocês têm que querer ler. E vocês, chega de e-book, não, vá pro livro. A nossa livraria OBPC Pirassununga tem livros ótimos, de qualidade, onde tem escritores inspirados por Deus. Pessoal, dá uma conferida, chama a gente no direct, chama a Val, se achar ela, Valdirene no Facebook. Ela é um doce, vai... @valgomes, val.gomes, alguma coisa Isso. assim. Vai estar aí na telinha. Livros excelentes, livros maravilhosos para vocês terem um crescimento espiritual cada vez maior. E agora, tem a brincadeira que vai fazer? Qual que é a brincadeira? A brincadeira é a seguinte, a gente tá... Quem já assistiu os outros, né, podcasts que teve, eu acredito que vai saber qual que é. A gente vai falar, por exemplo, eu vou falar umas palavras, e a palavra que eu falar, vocês só podem responder com uma outra palavra
que seja, tipo, similar. Tipo, o que significa para você, né? Por exemplo, Deus. Sim. Aí, Com uma palavra, uma palavra só. só. Tá? Com Sei Eu que os sei que é dois é difícil. acostumado a pregar, mas é Eu uma sei palavra que é só. difícil, mas... Vamos lá. Quer começar? Vou começar. Família. Projeto de Deus. Já foi mais de uma palavra. Essa a gente deixa Senhor. passar. Deus. Família. A base de tudo. Sim. Bom. Reino. Continuidade para a vida eterna. Eternidade. Não, pera, o reino dele. Ah, é. Fala no microfone, meu anjo. Céu. Eternidade. Almejo. Bonita agora. Podia falar, tô querendo. Não, almejo. E a senhora? Qual é a pergunta? Eternidade. Esperança de um dia entrar nela. É uma só palavra, meu amor. Filhos. Bênçãos. Aleluia. Filhos. Trabalhoso. Netos. Fofuras. Netos. Substituição. Que isso, vai Nossa! substituir os filhos. Tipo assim, você não presta. Agora é meus netos. Mas sabe por que eu falei substituição? Deixa eu explicar. Não, agora eu vou deixar, vai. Você tem um disserte. Substituição por quê? Porque quando eu namorava com a Shirley ainda, eu dizia para ela, olha, nós vamos ter 3 filhos homens, vai se chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego. Era pra mim ser o Abidinego. Ela falava, Deus que me perdoe por esses nomes nos nossos filhos. Eu falei, mas tudo bem, não vai ter esses nomes, mas vai ser 3 filhos homens. E Deus me deu 3 filhos homens. Depois, a nossa ansiedade foi para ter uma filha mulher. E não tivemos. Mas graças a Deus, hoje eu tenho 2 netas Sim. lindas, Radassa e Lissa, que são substituição. Seca. As filhas, Seca baba. Vovô babão. Seca. Mas é isso, gente. Então, mais uma vez falar da Ágape Presente Personalizados, que nos providenciou essa caneca aqui. Linda. Lindas, e a gente vai presentear vocês com uma delas. Só que no momento temos uma só aqui, mas chegará outra. No final tem mais os bastidores. Ágape Presente Personalizados, tem as redes sociais, @Ágape Personalizados, Facebook, Instagram e o WhatsApp 19 992 93 80 24. Repetindo, 19 992 93 80 24. Pessoas lindas do meu viver, foi maravilhoso Prazer estar com enorme. vocês aqui. Eu amo vocês, é lógico, porque Sim. vocês são as lindezas da minha vida, né? Sim. E muito obrigado pela criação que vocês me deram, que tudo confere que eles Eu falou. também agradeço. Tudo Eu me confere. beneficio dela. É, que eu estou tendo trabalho para criar uma criança adulta aqui do meu lado. Mas muito obrigado. Vocês têm alguma coisa a falar? Sim. Quero agradecer, né, por esta oportunidade de estarmos aqui falando um pouco da parte de Deus, de nossas experiências, né? E é muito gratificante. Só tenho a agradecer a cada um, né, que estão aqui presentes. Não estamos só em 4, estamos em mais ali. Ó. É os bastidores. A equipe é grande. só tenho a agradecer, né, primeiramente, a Deus por esta oportunidade, né, da gente vivenciar diante de todos a nossa trajetória, né, uma trajetória, eu tenho certeza, de bênção
para nossas vidas e para a vida de muitos. Que Sim. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais também, tá? O @piracast oficial e @obpc Pirassununga. Instagram, Facebook, Isso. Twitter, Estamos em Orkut, todos. MSN. Não. Mas é isso, então, gente, um forte abraço, beijo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Isso, continue acompanhando a gente, viu? Segue nós. Amém. Corta.